Agora vou comentar sobre a folha de exercício, aquela do Word, né? Aí vocês viram que eu fiz um caça-palavras, né? E esse caça-palavras não é fácil, não. Você vai ver que para achar a divisão do trabalho, é o primeiro quadradinho aqui na letra D, vai descendo assim, depois sobe, né? Essa dificuldade toda é para a gente conseguir gravar os princípios, né? Adotados por Fayol, e até hoje você vê que são importantes, né? Nas empresas. Olha, divisão do trabalho. Você vê que cada professor tem a sua matéria, né? Nas empresas, né, as pessoas têm as suas atividades, né, que são separadas para serem realizadas. Isso é divisão do trabalho. A questão da autoridade, que é a capacidade, né, de poder, né, delegar, de estar dirigindo. A questão da disciplina, muito usado nos programas de qualidade até hoje. Você vê que as empresas, elas se organizam e tem até um código de ética, um código de disciplina. A questão da hierarquia, dentro de um organograma a gente consegue observar quem manda, quem obedece. A questão da equidade, né? Dar igualdade aos trabalhadores, a subordinação, né? Prestar contas, iniciativa, a questão da remuneração, questão de equipe, de direção, questão de ordem, comando e centralização. São os princípios, né, de Fayol, que eu até coloquei um link de um blog aí na nossa Classroom para a gente estar lendo a respeito e tal. Bom, vamos então aí para o número 4 aí, relacione as funções administrativas abaixo, que segundo o Fayol devem estar distribuídas por todos os níveis hierárquicos da empresa. A gente tem o primeiro, que é planejar, que estabelece os objetivos da empresa, especificando a forma como serão alcançados, parte de uma sondagem do futuro, desenvolvendo um plano de ações para atingir as metas traçadas. É a primeira das funções, já que servirá de base diretora à operacionalização das outras funções. Então, a primeira coisa é planejar. Depois que você já sabe o que vai ser feito, quando vai ser feito, você pensa: olha, eu preciso ter as condições para realizar esse planejamento. Então, eu preciso organizar. Então, esse primeiro parênteses é o número 1. Depois, nós temos aí o segundo parênteses: sincronizar, harmonizar as atitudes e esforços de toda a empresa, almejando as metas traçadas. Esse item aí é a coordenação, né? A coordenação tem esse papel de sincronia, harmonização. Então ficou aí, ó, 1 e 4. Depois nós temos o terceiro parênteses, faz com que os subordinados executem o que deve ser feito. Pressupõe que as relações hierárquicas estejam claramente definidas, ou seja, que a forma como os administradores e subordinados se influenciam esteja explícita, transparente, assim como o grau de participação e colaboração de cada um para a realização dos objetivos definidos. Esse terceiro item aí é a questão do comando, né? O penúltimo item, prover, dar condições, alocar recursos de acordo com o planejamento estabelecido. Esse prover, esses dar as condições, é organizar, né? O item 2. E o último é estabelecer padrões e medidas de desempenho que permitam assegurar que as atitudes empregadas são as mais compatíveis com o que a empresa espera. O controle das atividades desenvolvidas permite maximizar a probabilidade de que tudo ocorra conforme as regras estabelecidas e ditadas, localizar erros e acertá-los. Afinal, a gente controla para quê? Para ver se o previsto, né? Se o realizado está de acordo com o que foi previsto, de acordo com o que foi planejado, e tomar alguma medida corretiva se for o caso. Então, esse último item aí é o número 5, que é a função de controlar.
Por que Fayol é visto como obcecado pelo comando? Fayol, ele sofreu bastante influência, né? Lembra das influências, né? Dos primórdios da administração, a igreja, o exército. Então, o Fayol, ele sofreu muita influência do exército. E a questão, você vê que o Taylor, ele já recebeu menos influência. Ele colocou uma supervisão funcional, em cada setor um supervisor. Já o Fayol, ele considerou oportuno uma centralização, né? Que foi pela unidade administrativa. Então, por isso que ele é obcecado pelo comando, pela influência que ele recebeu do exército, né? E ele colocou a função administrativa centralizando tudo. Qual a diferença básica entre os estudos de Fayol e os de Taylor? O Taylor tem a ênfase nas tarefas e o Fayol tem a ênfase na estrutura organizacional. Essa daí é a diferença básica mesmo. Quais os pontos comuns entre a teoria clássica e a teoria científica? Vocês observem que os dois queriam que a máxima eficiência, queria a produtividade, né? E eles conseguiram isso daí. Então, eles estavam buscando, tinham o mesmo objetivo, que era o aumento da eficiência, da produtividade. Um foi pelo caminho da tarefa e outro foi pelo caminho da estrutura. Qual a consequência principal das duas teorias citadas acima? De consequência mesmo, já que eles conseguiram ser eficientes, fazer mais com menos, eles aumentaram os lucros e aumentaram os salários, né? Então, isso para o capitalismo é muito importante, porque tem o quê? O desenvolvimento de uma organização, né? Desenvolveu essa organização e outras organizações foram desenvolvidas, né? Então, aumentou a circulação de renda, né? Isso foi muito importante para o capitalismo em si, que tem base em quê? Na geração de emprego e renda. Então, a consequência aí, né? Aumento dos salários e aumento da lucratividade da empresa. Cite uma das contribuições de Fayol para o desenvolvimento do conhecimento administrativo moderno. Olha, uma grande contribuição do Fayol foi a questão do processo administrativo, né? Que é utilizado até nos dias de hoje. Planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar. Então, é uma grande contribuição do Fayol aí. Agora, as questões objetivas, né? Assinale a opção correta, tendo em vista a visão mecanicista das organizações. O número 4 aí. Seria interessante a gente compreender uma palavrinha aqui, ó. Letra A. Os detentores de funções operacionais possuem visão sistêmica da organização? Não seria porque o operacional está lá embaixo. Ele não tem a visão do todo da organização. B. Cada unidade e processo podem e devem ser cabalmente planejados e controlados. Esse cabalmente é plenamente, né? Então, foi isso justamente que tanto Taylor como Fayol, eles queriam que cada unidade e processo devessem ser, né, plenamente planejados e controlados dentro de uma organização. Então, letra B é correta. C. O padrão de racionalidade em questão é predominantemente substantivo? Não, nada a ver. O ritmo da máquina deve se subordinar ao ritmo das pessoas? Então, foi ao contrário, né? Eles queriam fazer com que as pessoas se subordinassem ao ritmo das máquinas. Organizações são um conjunto desordenado de normas? Não, é um conjunto ordenado de normas, poder, pessoas e tecnologias. Número 5. Caiu numa banca chamada ESAF.
Fayol, em sua obra, identifica 6 funções inerentes à operação de uma empresa, seja ela simples ou complexa, grande ou pequena. Assinale a opção que descreve corretamente uma dessas funções denominada de função administrativa. Então, no número 5 aí, de acordo com o que a gente viu, né, na aula, é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Letra A de abelha. Número 6. Também da banca da ESAF. A ESAF é uma banca que faz concurso para a Receita Federal, né? É uma banca assim com nível altíssimo. Olha como que cai a nossa matéria. A teoria clássica das organizações caracteriza-se por possuir uma visão mecanicista das organizações, tendo como principal representante Taylor e Fayol. A seguir, assinale a seguir se as afirmativas são verdadeiras com V ou se são falsas com F. A primeira afirmativa. A principal preocupação de Taylor era produzir com menos recursos, buscando reduzir desperdícios. É o conceito de quê? De eficiência. Correto, verdadeiro. 2. Fayol estudou a organização de cima para baixo, dando ênfase na estrutura organizacional. Perfeito, verdadeiro. Taylor definiu as funções da organização, identificando a administração como função comum às demais. Não, quem fez isso foi Fayol. Então tá falso porque foi Fayol. E a última, Fayol empreendeu o estudo de tempos e movimentos? Mentira, foi Taylor. Ele trocou, então tá falso. Então, as duas primeiras são verdadeiras e as duas últimas são falsas. Número 7, Fundação Carlos Chagas. Segundo Garrett Morgan, Imagens da Organização, a administração científica clássica orienta a organização segundo a metáfora da máquina. A adoção de tal metáfora, de tal comparação, traz como principal qualidade e principal problema para as organizações, respectivamente. Olha, a banca colocou como resposta correta, né, a questão da eficiência, né, e a questão da eficácia. A questão da eficácia é conseguir fazer o gol, atingir o objetivo. E a questão da eficiência é uma medida de esforço, fazer mais com menos. Então, as organizações procuram fazer mais com menos e procuram atingir os seus resultados. Então, a resposta aí, de acordo com a banca, letra E. Número 8, ESAF. O livro de Frederick Taylor, Princípios da Administração Científica, inicia-se com a seguinte frase: o principal objetivo da administração deve ser assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao empregado. Tendo como base esta afirmação, assinale a opção correta. Então, estamos aí na número 8. Não, ele quer a opção errada. Nossa, essas questões assim a gente tem que ficar muito atento, porque a gente lê a primeira, acha que está certo e marca, mas ele quer a opção incorreta. Então, a primeira, o pensamento de Taylor era o de lograr, né, de obter, de conseguir maior eficiência, de modo a produzir mais com menor custos. Tá certo, então não marco essa que ele quer a errada. Outra aqui, B. A maioria acredita que os interesses de empregados e empregadores são antagônicos. Ao contrário, a administração científica tem como fundamento que o interesse de ambos é único: prosperidade para o empregador e para o empregado. É isso que Taylor pregava: aumentar o salário e aumentar os lucros. Então está correta. Como a questão que é incorreta, eu não marco essa. Letra C. O pensamento de Taylor apontava no sentido de aumentar a produção e diminuir o custo de modo a vender mais, possibilitando que o empregador obtivesse mais lucro que o seu concorrente e pagasse mais ao seu empregado. Correto. D. O princípio preconizado por Taylor concretizou-se no aumento da produtividade, o que representou ganhos proporcionalmente iguais para o empregado e para os
empregadores, foi desigual. O empregador ganhou muito mais exponencialmente e os empregados ganharam mais, mas não na mesma proporção, foi desproporcional. Então, essa daqui é uma incorreta, portanto, a gente deve marcar a letra D, que ele quer incorreta. E a letra E fala: o máximo de prosperidade somente pode existir como resultado do máximo de produção obtida da aplicação do método científico da administração. É isso aí. Foi conseguido a máxima produtividade aplicando a administração científica. Vou dar uma pausa aqui e no próximo vídeo a gente acaba de corrigir.